galerinha, nós vamos falar sobre dois temas extremamente importantes e que têm ligação com a sociologia neste período de pandemia, onde nós tivemos diversas modificações na forma de conduzir do indivíduo na sociedade. Que temas são esses? Nós falaremos de socialização e de isolamento social, pela ótica da sociologia. Afinal, o que é socialização? Para Peter Berg, socialização é a interiorização dos indivíduos das regras e comportamentos sociais. Esta interiorização, qual é a importância dela e quem são esses agentes? Nós vamos ver isso tudo de forma bem detalhada. Mas antes, eu quero colocar para vocês que Deus, em sua sabedoria e sapiência na própria criação, falou da importância dos contatos dos indivíduos uns com os outros. Porque ao criar Adão, ele falou que era fundamental a existência de outro indivíduo. Porque ele disse, não é bom que o homem viva só. E então ele criou o quê? Eva. Ou seja, o indivíduo, ele necessita do contato com outras pessoas. Nós percebemos isso de forma clara na distinção entre a forma de comportamento do homem com os animais. O animal, assim que ele nasce da mãe, ele praticamente age e se organiza sozinho no meio social. A criança, se ela, um bebezinho, se ele não tiver os cuidados da sua mãe, ele vai falecer, porque ele necessita do cuidado físico, como a alimentação, mas também deste cuidado para a aprendizagem, que ocorre por meio da imitação. E a principal instituição que permeia este processo é a família, que nós chamamos de socialização primária. Na socialização secundária, nós percebemos a presença de outras instituições, como a escola, como a igreja e até mesmo os meios de comunicação. E por que é importante essa socialização? Porque por mais que nós achemos que os indivíduos eles se comportam da maneira que eles bem querem, as instituições elas são os agentes de socialização. Ou seja, todas as mencionadas aqui, elas são responsáveis por introduzir no indivíduo a forma de comportamento que é aceito e pré-estabelecido pela sociedade. Ou seja, a forma como nos comportar, o que nós chamamos de certo e nós chamamos de errado. São as instituições que transmitem isso para os indivíduos. E falando de Brasil, a nossa cultura, ela sente muito esse período que nós estamos vivendo, porque a nossa cultura, ela é da personalidade. Nós somos uma sociedade em que as nossas interações sociais, elas são muito próximas. Por isso, o brasileiro, ele está sentindo tanto este isolamento social, que é o nosso próximo tema, que será explicado pela professora Camila. E devido à pandemia e o isolamento social, vocês vão perceber que ela vai estar transmitindo da sua casa. Galerinha, tchau, tchau e um beijo. Até a próxima! Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos trabalhar um tema da sociologia e que faz parte da sua vivência social. Esse tema é o isolamento social. O isolamento é o ato de separar o indivíduo do convívio da sociedade. Esse isolamento, ele se dá de duas maneiras, o forçado e o voluntário. O forçado é justamente imposto pelo governo em algumas situações, como por exemplo, em uma situação de guerra, em uma situação de violência urbana e também em uma situação de pandemia, como essa que estamos vivenciando neste momento com o coronavírus. Esse momento é um momento de um isolamento social forçado, onde o governo necessitou, pensando no bem comum da população, declarar um tipo de quarentena. Esse isolamento social, ele se chama isolamento vertical. Sabe por quê? Porque ele limitou um grupo de pessoas. Por exemplo, o fechamento das escolas, alguns tipos de transporte público e também o comércio.
Pensando nesse bem comum, é que o Estado declarou o tipo de isolamento vertical. Mas existe também o isolamento horizontal, onde esse é muito mais severo e é estendido a todos os grupos da sociedade. Esse tipo de isolamento forçado acontece também não só numa situação de pandemia, há também numa situação de guerra. Voltando para o quadro do isolamento social voluntário, a gente tem as questões pessoais e também religiosas. Dentro dessas questões pessoais, temos um indivíduo que, dentro de um quadro depressivo, acaba se isolando. Outros que preferem se isolar por uma questão pessoal. Dentro dos dois quadros do isolamento social, tanto forçado quanto voluntário, nós temos as consequências. Consequências essas que afetam o indivíduo e a sociedade como um todo. O indivíduo, a gente pode falar do seu estado mental, que levam à ansiedade, à depressão e até mesmo ao suicídio. E como consequência, dentro da própria sociedade, nós temos a crise financeira, provocada pela queda extrema das vendas e da falta de arrecadação. Agora que você já estudou um pouquinho sobre socialização e isolamento social, vamos para as atividades relacionadas a esse assunto. Bons estudos!